Olá, no ar mais um programa Justiça Ideal, aqui direto dos estúdios da TV Master, canal 20 da NET. O programa Justiça Ideal, só lembrando, ele vai ao ar sempre às sextas-feiras, às 22h30, com reexibição nos horários alternativos aos sábados e aos domingos. O programa Justiça Ideal com aquela missão de trazer a cena jurídica, de trazer a cena da formação democrática do país para o senhor e a senhora que nos prestigiam, a jovem que está aí, dando essa audiência qualificada, essa interação. A gente tem uma participação efetiva do público jovem também, trazendo e-mails, trazendo sugestões de pauta, mostrando que o jovem está, a cada dia que passa, se interessando pelos assuntos da política, assuntos jurídicos, assuntos que estão afetos à cidadania. O programa Justiça Ideal tem aí o site, é muito importante, que é o canal que você vai interagir com a gente, programa justicaideal@gmail.com, é o e-mail, melhor dizendo, programa justicaideal@gmail.com. Lá você faz críticas, você faz sugestões, como a gente acabou de dizer, para a gente fazer um programa cada vez mais voltado para os interesses da sociedade, porque ela sim é que é a razão de ser de toda a estrutura jurídica, de toda a estrutura política e de toda a formação da cena democrática do nosso Brasil. O programa Justiça Ideal hoje vai entrevistar, tem a honra de entrevistar o professor universitário, o advogado, o pesquisador, o professor Otto Rodrigo Melo Cruz, doutor Otto Rodrigo Melo Cruz. Ele é mestre em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Ele é doutorando pela mesma Universidade de Salamanca, professor de Direito Administrativo, com uma área de atuação no Direito Administrativo, em licenciamento ambiental, professor da FESMIP, que é a Escola Superior do Ministério Público, e de várias universidades aqui da Paraíba, palestrante, país afora, um homem de conhecimento e também jornalista. Professor Otto Rodrigo, uma satisfação recebê-lo aqui nos estúdios do programa Justiça Ideal e já agradecendo do seu convite, prontamente atendeu o nosso convite, sabemos dos seus afazeres, da sua vida realmente muito preenchida, dos compromissos, não só acadêmicos, mas advocatícios. Uma satisfação. Bom, inicialmente, doutor Ricardo, eu queria agradecer pelo convite e dizer que é uma satisfação estar aqui no seu programa, no programa que tem uma repercussão pela cidade, onde nós passamos, escutamos falando muito bem sobre o programa, tem uma aceitação não só na área jurídica, pessoas que não são relacionadas ao meio falam muito bem do programa e estou aqui à disposição para a gente tentar, num bate-papo aqui, solucionar alguns conflitos relacionados ao direito administrativo e no que eu puder ajudar, eu estarei à sua disposição. Rodrigo, para quebrar um pouco o protocolo, que é uma das missões desse programa aqui, deixar um pouco do formalismo. A gente soube o seguinte, Rodrigo, que você está no prelô, está na gestação, no estado gestacional de um livro de direito administrativo, Isso que parece-me que é da sua autoria e da professora Valesca Vasconcelos. Inclusive, já fazendo uma confidência aqui, ela é minha amiga também, a gente teve a honra de advogar no escritório de advocacia juntos, e uma satisfação quando eu soube disso aí. Esse manual do direito administrativo, ele vai tratar de quê? Bom, Ricardo, posso lhe chamar de Sim, Ricardo, claro. que é meu amigo também, pessoal. Esse manual nasceu da necessidade que eu, enquanto professor, junto com a professora Valesca, notamos dos alunos, das dificuldades que os alunos têm, principalmente na área de direito administrativo, e tentamos formular aí um manual descomplicado do direito administrativo, já que existe realmente essa dificuldade por dois motivos. Primeiro, a quantidade imensa de assuntos relacionados ao direito administrativo, desde improbidade administrativa, servidores públicos, intervenção em propriedade. Então, a gama de assuntos relacionados ao direito administrativo ela é muito vasta. O primeiro motivo é esse. O segundo motivo é justamente a necessidade que um aluno tem de ter acessibilidade à informação no que diz respeito ao direito administrativo, já que nessa disciplina especificamente há uma fragmentação da legislação. Só para ficar mais claro, já que nós temos aí telespectadores que não são da área jurídica, sim, quando se estuda o direito civil, nós encontramos a maioria das respostas no Código Civil. Quando nós estudamos o direito penal, nós encontramos respostas no Código Penal.
no direito administrativo. É mais doutrinário, né? No direito administrativo é doutrinário, como você diz, e a legislação é fragmentada. Nós temos decretos que tratam sobre os assuntos, leis federais, leis estaduais, leis municipais. Né? Então, você vai tratar, por exemplo, de servidor público. Um colega seu, um amigo seu, lhe pergunta sobre servidor público. Você tem que fazer umas 2 indagações para poder chegar a uma resposta. Você tem que perguntar a ele, o servidor público ele é federal, estadual ou municipal? Aí o seu colega vai responder, é estadual. Ele é servidor estatutário ou seletista? É estatutário. Ele tem um estatuto geral ou um estatuto específico? Então, são várias indagações que têm que ser feitas para que se encontre o local onde nós buscaremos e utilizaremos como fonte jurídica. Então, essa fragmentação na legislação complica muito a acessibilidade do aluno e do cidadão à informação no direito administrativo. Existe uma lei própria de licitação, existem estatutos variados de servidores, existe a lei que trata de improbidade, existe o decreto que trata de desapropriação, o que trata de tombamento. Então, são várias leis que regem essa área do nosso direito. Então, para que facilite um pouco, nós tentaremos aí descomplicar esse direito, informando os locais onde você encontrará essas respostas e tornando aí a vida do aluno e do cidadão um pouco mais fácil. Sem pretensão nenhuma, é um manual ainda resumido, não é um manual extenso, porque é a primeira edição. Depois nós tentaremos aí alcançar mais variados assuntos. Rodrigo, a perspectiva do lançamento desse livro, qual é? Daqui para o final do ano. Nós estamos trabalhando com a ideia de, no final do ano, estarmos lançando, porque, paralelo ao livro, eu e a professora Valesca, nós temos uns outros, digamos assim, tarefas acadêmicas, né? Participamos do núcleo de pesquisa da universidade, temos vários alunos orientandos que estão escrevendo artigos, né? Então, nós estamos dando uma prioridade a esses artigos que têm uma data para que os alunos entreguem, mas daqui para o final do ano, no mais tardar, acredito que nós já tenhamos lançado esse livro. Pegando esse teu gancho aí e partindo do princípio que a gente precisa explicar mais à sociedade, o direito administrativo, especificamente, eu sei que você já deu umas pinceladas aí, mas sendo mais claro ainda, do que trata o direito administrativo? Muita gente, né, parte da doutrina, por exemplo, diz que o direito administrativo é responsável pelo estudo das leis que regem a administração pública. Né? Então, parte da doutrina conceitua dessa forma o direito administrativo. Uma outra parte diz que não, que o direito administrativo é responsável pelo estudo dos atos provenientes do Poder Executivo. Né? Mas, na realidade... Se você me permite, ele tem muita ligação, basicamente ele está ligado com os poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Mas, ao mesmo tempo... ele tem uma importância muito grande para a sociedade, porque quem vai gerir a vida da sociedade, não é isso? Como eu dizia agora há pouco, essas duas conceituações anteriores, elas são incompletas. Né? Você foi muito feliz na sua colocação, porque o direito administrativo ele não estuda apenas as leis. Né? Nós estudamos a jurisprudência, a doutrina, outras fontes do direito administrativo que não apenas a lei. Como também nós não estudamos apenas os atos provenientes do Executivo. Porque muita gente imagina o direito administrativo ligado ao Poder Executivo, que é quem administra de forma típica o Estado. Mas, na realidade, estudam-se também os atos provenientes do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, que possuem funções típicas de julgar, né, e de legislar, mas também atipicamente eles administram. Né? Atipicamente eles administram. O Legislativo, se quiser comprar material, a Assembleia Legislativa quiser comprar material, ela vai ter que fazer uma licitação pública, ressalvados os casos de dispensa de licitação ou inexigibilidade, mas vai ter que fazer uma licitação. Isso é administrar. Então, o direito administrativo ele não estuda apenas os atos provenientes do Executivo. Ele estuda os atos provenientes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. O direito administrativo não estuda apenas as leis, estuda as leis, a jurisprudência, a doutrina. A jurisprudência talvez mais importante até do que a doutrina, porque tratam-se de decisões internas reiteradas sobre assuntos administrativos. E aí, nessa lógica, o direito administrativo ele tem correlações, ele tem algumas pontes com outras áreas do direito. Quais seriam as principais, assim, só para a gente dar um exemplo, a título de exemplo, né, a título exemplificativo? Seria, com que ramos do direito o direito administrativo tem correlação? Mesmo que o aluno não queira estudar especificamente direito administrativo, ele vai ter que estudar.
Porque no Código Penal existem os crimes contra a administração pública, é direito administrativo. A Constituição, nosso direito constitucional estuda a parte estrutural do Estado, né, a parte estática, mas o direito administrativo estuda a parte funcional, a parte dinâmica. O direito do trabalho tem as relações empregatícias entre servidores e Estado, né, algumas vezes estabelecidas pela própria CLT. Que inclusive agora nesse gancho aí, inclusive já gerou, com a aprovação da nova lei dos profissionais domésticos, né? Por exemplo, não deixa de ser direito administrativo o controle de ponto, né? A hora que entra, a hora que sai, né? Que aí tem gerado muita polêmica. Para você ter uma ideia, direito ambiental tem uma relação profunda com o direito administrativo, porque a competência administrativa repartida na Constituição, ela atribuiu ao município, ao Estado e à União essa competência para proteger administrativamente, digamos assim, o meio ambiente. E nós temos o IBAMA, a SUDEMA e a SEMAN, que são órgãos, respectivamente, da União, do Estado e do município, que zelam pela proteção do meio ambiente através de instrumentos jurídicos relacionados ao direito administrativo. É o caso dos embargos das obras, é o caso da multa, principalmente a multa. A multa é um ato administrativo. Né? Poder de polícia, né? O poder de polícia administrativa, né? Então, a multa é um ato administrativo e que, na maioria das vezes, leva a quem foi multado, ao infrator, a procurar esses órgãos ambientais e promover sua defesa. O que é importantíssimo, diga-se de passagem, Ricardo, porque muita gente é multado pela SUDEMA, pelo IBAMA, pela própria SEMAN, e chega aos órgãos públicos... Recebe o auto de infração, né? Recebe o auto de infração, não é nem advertido, nem notificado, já recebe o auto de infração, o que é um erro. Até porque eu acho que os órgãos ambientais, eles têm que ter como premissa uma função educacional. Pedagógica. Mas eu não observo nos órgãos ambientais, eles juntando os pescadores e tendo ali palestras de incentivo à pesca sustentável. Eu não vejo os órgãos ambientais se reunindo com empresários e mostrando quais são os aspectos positivos e negativos, o que eles podem e o que eles não podem. Eu só vejo os órgãos ambientais multando. Né? Ô, Rodrigo, você me falou aqui da questão pedagógica, com a sua lucidez. Eu lembro de um guarda de trânsito aqui, chamado Apito de Ouro. Apito de Ouro, né? Muita gente que está nos assistindo aqui sabe disso. Apito de Ouro era um policial do policiamento de trânsito, que o recurso da multa era o último que acontecia. E o que ele fazia? Ele conversava, olha, você está errado por isso e tudo. E aquele caráter, e aí eu tenho certeza que ele não recebia nenhum treinamento. É a questão do bom senso mesmo, né? Ou seja, antes dele autuar, ele conversava e era querido. E as pessoas, quando encontrava com o Apito de Ouro, o famoso, nosso querido Apito de Ouro, ele com certeza já sabia que deveria respeito à autoridade, porque ele se impunha, né, da forma pedagógica, da forma atenciosa para instruir o trânsito aqui de João Pessoa aqui na Paraíba. Então, Rodrigo, a gente vai fazer um breve intervalo aqui e voltamos dentro de instantes. Não troca de canal não, a gente volta já. Nos 25 anos Projecta, estamos preparados. Projecta, pra um futuro de mudanças que vai acontecer, de uma história de conquistas pra nós e pra você. A Projecta é uma grande família e transforma seu dia a dia num imenso sorriso. Projecta Material de Construção, aluguel de máquinas e ferramentas. 25 anos Projecta, garantia de respeito a você. Agora seu dia a dia tem muito mais sabor e você mais comodidade. A Delicasa Gourmet traz para você artigos nacionais e importados de alta qualidade, com sabores inigualáveis. Temos queijos da Casa da Ovelha, queijos finos, presuntos tipo Parma, embutidos, carnes de aves, salames, geleias e patês, massas semi-prontas, vinhos, espumantes, champanhes e licores, chocolates finos e produtos regionais. Delicasa Gourmet, você vai se deliciar. Na Epitácio, próximo ao Busto de Tamandaré.
Voltamos com o programa Justiça Ideal. Hoje o programa Justiça Ideal está entrevistando o professor de Direito Administrativo, Otto Rodrigo. Eu quero, inclusive, mandar um abraço aqui, que eu tenho sido muito cobrado do pessoal da Faculdade FAP, né, os nossos amigos, nossos alunos lá da Faculdade FAP, que sempre cobra isso. Olha, a gente está prestigiando o programa Justiça Ideal, lembra aqui para dar um alô, eu estou mandando um abraço já, agradecendo essa honra de ter vocês aí prestigiando o programa Justiça Ideal. No intervalo, no primeiro bloco, nós deixamos aqui um assunto no ar muito importante, que foi a questão das multas administrativas. Professor Otto Rodrigo, qual é a importância de fazer a defesa da multa administrativa e quais as repercussões? Né? O sujeito que suporta uma multa, por exemplo, da SUDEMA ou de algum outro órgão, é importante que ele faça a defesa? Quais as implicações que ele poderá sofrer caso, por exemplo, ele pague a multa ou não pague a multa? O que é que você tem a falar sobre isso? Olha, Ricardo, muito oportuna a sua observação. Vejam só, aquelas pessoas que foram multadas pela SUDEMA, por exemplo, por estarem construindo sem a licença de operação ou sem a licença de instalação ou a licença prévia, que são as 3 licenças exigidas pelo órgão ambiental para atividades potencialmente causadoras de significativa poluição e degradação. Se você estiver construindo sem uma licença e você foi multado, se você simplesmente comparecer ao órgão e pagar a multa, porque às vezes é muito convidativo você pagar a multa, porque os órgãos ambientais... A impressão que o cidadão tem é o seguinte: olha, se eu paguei a multa, está tudo certo e tudo. Agora parece que tem uma repercussão, parece que quando ele paga, ele reconhece. Exatamente. E veja só, Ricardo, quando você chega ao órgão público, a legislação já permite que essa multa seja inclusive reduzida numa porcentagem muito convidativa ao cidadão. E aí ele, a multa foi reduzida, vou pagar. E não promove uma defesa administrativa adequada. Quando o cidadão paga uma defesa, multa, ela pode ser feita só por ele ou tem que ser através do advogado? A defesa administrativa pode ser feita só por ele, mas é interessante que você tenha um advogado, porque essa defesa administrativa ela vai repercutir mais adiante. Porque quando você paga uma multa, por exemplo, você está confessando que cometeu um crime ou uma infração. Ninguém paga uma multa... Não é uma transação penal, né? Não é uma transação. Ninguém paga uma multa sem se defender, achando e acreditando que não cometeu um crime. Se você pagou sem promover sua defesa, é porque você concordou que praticou uma ilicitude. E aí os crimes ambientais, né, existe a Lei 9.605 de 98, que trata de crimes ambientais, ela prevê justamente que não vai se encerrar ali o processo administrativo. O órgão administrativo, a SUDEMA, por exemplo, vai encaminhar para o Ministério Público Estadual, e o Ministério Público Estadual... Ela é obrigada a fazer isso? Ela é obrigada. E o Ministério Público Estadual vai promover uma ação penal contra você. Como é que você vai se defender no bojo da ação penal se você assumiu a responsabilidade e a culpa administrativamente? Ou seja, você fez uma confissão de culpa. Fez uma confissão, vai complicar a sua defesa na área penal. Como se for no IBAMA também, se você pagou a multa no IBAMA, ele vai encaminhar para o Ministério Público Federal e na Justiça Federal você terá esse problema. Então, não é interessante... poderá sofrer, inclusive, uma condenação criminal. Criminal. Nós temos no país três esferas de responsabilidade. A responsabilidade administrativa, a civil e a penal. E elas são independentes. Você pode ser condenado nas 3 esferas de responsabilidade pela mesma conduta que não vai implicar aí a existência do bis in idem, que é ser punido 2 vezes pelo mesmo crime. Então, um cidadão, por exemplo, um agente público, ele pode ser punido por uma conduta tipificada no Código Penal, um crime contra a administração, prevaricação, peculato. Ele vai ser condenado penalmente, ele pode ser condenado administrativamente, pela infração administrativa e disciplinar, e civilmente, se ele causou um dano a alguém pela conduta. Pela mesma conduta, nas 3 esferas, e isso não implica o bis in idem. Então é bom você promover uma boa defesa administrativa para que mais à frente você não venha ter nenhum tipo de problema. Só deixar aqui uma ressalva, que eu falei sobre os órgãos ambientais que não estão exercendo uma função pedagógica, e se você me permitir deixar um abraço à doutora Laura Farias, que é da SUDEMA. Minha amiga, excelente profissional. E ela está... Quero subscrever esse abraço também. Receba um abraço, doutora Laura. Ela está modificando essa forma de trabalho, de entendimento dos órgãos ambientais, promovendo cursos, promovendo reuniões com os empresários. Então, a doutora Laura está fazendo um trabalho diferenciado que merece o registro. Está à frente da SUDEMA, é um órgão do Estado, não é isso? É um órgão do Estado, é o órgão de proteção ambiental do Estado. Então, deixar registrado aqui meu abraço à doutora Laura, que desempenha um ótimo trabalho à frente da SUDEMA. Muito bem. Doutor Rodrigo, licenciamento, desapropriação e tombamento.
Podia falar, assim, em breves linhas, isso aí, sobre esses 3 institutos? Bom, brevemente, para você construir e edificar qualquer obra potencialmente causadora de dano ambiental, você precisa de uma licença. Aqui na Paraíba, o órgão responsável é a SUDEMA. Então, existem 3 fases da licença. A licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Entre essas fases da licença, existe a exigência do EIA, o Estudo de Impacto Ambiental, que é um instrumento previsto no artigo 225 da Constituição. Então, o estudo de impacto ambiental, ele é realizado para que o órgão ambiental tenha segurança de se aquela obra é viável ou não. Né? Lembrando que toda obra, ela vai causar um dano ambiental. Não existe ação humana sem que cause um dano ambiental. Só se a repercussão desse dano ele é grande, uma repercussão grande ou uma repercussão que seja aceitável dentro dos limites da legislação ambiental. Tombamento. O tombamento, ele é um aspecto, uma intervenção do Estado na propriedade privada, restritiva, né, ao contrário do que muita gente imagina, que também é um instrumento de proteção ambiental, já que o meio ambiente não é só o meio ambiente natural, existe o meio ambiente cultural também. E o tombamento é um instrumento jurídico, intervenção do Estado na propriedade restritiva, porque o bem continua sendo do particular. Protetivo, né? Protetivo do patrimônio histórico, artístico e cultural do país. É porque muita gente, Ricardo, imagina que quando o Estado tomba o bem passa a ser patrimônio do Estado. É uma falsa... Não, o bem continua sendo do particular. É uma desinformação. Certa vez um aluno disse... professor, mas vão tombar minha casa, as pessoas vão estar entrando na casa. Não, a sua casa não se transformou, eu brinco, a sua casa não se transformou em um museu. Não, a casa é sua. O Estado apenas está impondo condicionantes ao uso da casa, restrições ao uso da casa, como forma de preservar e proteger o patrimônio histórico. E aí é um instrumento também de proteção ambiental. A desapropriação também é um instrumento de proteção ambiental. Quando nós tratamos, por exemplo, da propriedade rural, o cumprimento da função social da propriedade rural está ligada justamente à proteção do meio ambiente, além dos aspectos relacionados a se ela é produtiva ou não, aos aspectos relacionados a um vínculo empregatício entre o proprietário do imóvel rural e seus trabalhadores. Tudo isso diz respeito à função social. Se a função social não for atendida, pode existir, inclusive, a desapropriação rural para fins de reforma agrária. É uma das formas de desapropriação. Foge, inclusive, um pouco da regra da desapropriação ordinária, porque o pagamento não é feito nem através de dinheiro. O que é a desapropriação ordinária? A desapropriação ordinária é aquela mais conhecida pela população, né, que é com pagamento prévio, justo e em dinheiro. A transferência da propriedade do particular para o Estado, e esse pagamento é feito de forma prévia, justa e em dinheiro. Isso ou na via administrativa ou na via judicial. As desapropriações que fogem um pouco dessa regra, o pagamento não é feito em dinheiro. A desapropriação urbanística sancionatória, o pagamento é feito através de títulos da dívida pública. A desapropriação rural para fins de reforma agrária, a desapropriação, a indenização, é feita através de títulos da dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos. E existe ainda a desapropriação com fisco, que é aquela desapropriação onde existem plantação de psicotrópicos em imóveis rurais, plantação de maconha, por exemplo, que aí não existe nem pagamento de indenização. Então, existem algumas desapropriações que fogem um pouco à regra da desapropriação ordinária. Muito bom. Ainda afeta o direito administrativo? O que é esse juridiquês aqui? Jurisdição de curso forçado. O que quer dizer isso? Traduz para a gente, professor Rodrigo. No Brasil, hoje, nós vivemos em um sistema de jurisdição única. Então, a última palavra aqui sempre é do Poder Judiciário. Existem órgãos contenciosos na esfera administrativa, de decisões administrativas, mas essa decisão administrativa ela não é terminativa. Sempre cabe um recurso para a esfera judicial. Se o cidadão, por exemplo, foi multado pela SUDEMA, vamos voltar um pouco ao exemplo que nós utilizamos agora. Se ele foi multado pela SUDEMA, ele pode recorrer administrativamente, mas se ele desejar, ele pode ir diretamente à esfera judicial. Através de um mandado de segurança, se for o caso. De uma ação de anulação de auto de infração. O que não é bom, porque ele está pulando uma etapa de defesa. Sim. Ele podia se defender, queima uma etapa. Podia se defender administrativamente, já saberia os argumentos do órgão administrativo e ele poderia usar esses argumentos posteriormente numa ação judicial. Mas ele pode diretamente ir à via judicial, com a ressalva dos assuntos relacionados ao desporto, onde aí tem que a Constituição prevê que deve esgotar a via administrativa para depois a via judicial. Foi por isso, por exemplo, quem gosta de futebol, que o 13 hoje está na Série C. O Rio Branco, outro time, ele, de vez de esgotar a via administrativa, ele foi direto para a via judicial. E aí houve a punição. Né? Ele perdeu a vaga e o 13 assumiu essa vaga. Licitação de shows pelas prefeituras. Isso é uma coisa que está em voga, é muito polêmico.
a dispensa de contrato de artistas. O que é que você tem a falar? E aí já dá uma dica aqui para pode ter algum prefeito. O São João está chegando, né? São João está chegando, né? O que é que você tem a falar disso aí, professor Otto Rodrigo? Nós observamos, Ricardo, nos últimos meses, aquele problema relacionado a alguns prefeitos aqui da Paraíba que estavam contratando artistas sem licitação a Operação pública. Pão e Circo, né? Pão que a Polícia Federal desenvolveu, não é isso? Exatamente. O que é bom ressaltar é que a contratação de artistas sem licitação está prevista realmente na lei. É um caso de inexigibilidade de licitação, por falta de condições de haver um julgamento objetivo. Você não tem como realizar um julgamento objetivo numa licitação onde tem, por exemplo, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo e Chiclete com Banana. Não tem como haver um julgamento objetivo, porque os gostos são diferentes desse julgamento. Então, é bem subjetivo. Há uma previsão de inexigibilidade de licitação. O que ocorre é, primeiro a gente tem que diferenciar dispensa de licitação e inexigibilidade. A dispensa está no artigo 24 da lei e é taxativo, aquele rol. A inexigibilidade no artigo 25, aquele rol é exemplificativo. O caput, o artigo 25, tem uma função autônoma. Mas a contratação de artistas sem licitação, ela é possível. Pode, inclusive, existir a licitação se esse artista tiver mais de um empresário. 4 empresas de show vendam o espetáculo daquele artista, pode ser realizado. Roberto Carlos, se existirem 5 empresas vendendo o show de Roberto Carlos, pode ser realizada a licitação, porque os preços podem variar, levando em consideração passagens, hospedagens, etc. Aí só nessa peculiaridade. Nessa peculiaridade. Se ele tiver empresário único ou só ele contratar, não tem como se realizar uma licitação. O grande problema da inexigibilidade de licitação é que os gestores públicos confundem a não realização da licitação com a ausência completa de formalismo administrativo. Sem que se justifique os valores que serão pagos, existindo em regra superfaturamentos. Muitos prefeitos superfaturam os shows. Antigamente, quando era possível o showmício, né, a Justiça Eleitoral hoje já não permite, nossa norma eleitoral, o que é que os gestores públicos corruptos, vale salientar, faziam? Contratavam um show de Chiclete com Banana em janeiro, por exemplo, por R$200 mil, quando o show na realidade valia 100 mil. E ficava com um show já pago, para na época de campanha aquela banda voltar e realizar um showmício para o gestor público sem que precisasse receber nada, porque já foi pago pelos cofres públicos através do superfaturamento. Então, há a possibilidade de contratar sem licitação? Há, mas sempre lembrando que a ausência de licitação não significa ausência de controle e de formalismo. Tudo que é bom acaba logo. Nós vamos ficando por aqui, já agradecendo depois dessa aula de direito que o professor Otto Rodrigo proporcionou a mim, né, e essa informação ao público que nos honra. Professor Otto Rodrigo, muito obrigado pela sua participação e já vai ficar dentro em breve, já intimado para voltar ao programa Justiça Ideal. Eu que agradeço, Ricardo, gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa do programa, é essencial para toda a comunidade, não só jurídica, como todos os cidadãos, que é uma aula de cidadania. Muito obrigado. Até o próximo encontro.